salve! Estamos no ar com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Eu, Fernando Konezuki, Chiclé, e hoje estamos com Ana Paula e Elisa, do bloco Ilu Obá de Mim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria que vocês pudessem se apresentar, falar um pouco da caminhada de vocês, seja no contexto capitalista, não seja no contexto, enfim, a gente queria conhecer vocês um pouco primeiro. Eu sou Ana Paula, mulher preta, lésbica, sempre importante falar. Eu sou militante da agenda étnico-racial, feminista. E aí tô na caminhada de alguns movimentos da Zona Norte, me aproximando também de alguns coletivos da Zona Leste e atuando nesse coletivo gigante que é Ilu Obá de Mim, região central. Eu sou a Elisa, eu tenho 28 anos, sou formada em comunicação e a minha trajetória, ela assim, foi sempre muito branco os espaços que eu passei. E tem uns 6, 5 anos que eu comecei a buscar mais essa minha identidade negra, enfim. E hoje eu milito também com a questão das relações raciais e a infância. E, gente, como que foi que vocês entraram no Ilu? Assim, queria que vocês pudessem descrever pra gente um pouco desse contexto, né? Como que vocês conheceram, como que vocês ouviram falar, como que vocês entraram, como é que foi os primeiros dias? Queria que vocês descrevessem pra gente um pouquinho. Então, eu tava nesse movimento aí de me entender como mulher negra e foi que uma amiga apresentou o Ilu, né? Só que eu não consegui acompanhar a saída, mas eu fiquei muito interessada, porque minhas referências de negritude eu tinha passado, sei lá, pela galera do samba rock e não tinha me encontrado e eu queria entender, né? Qual que era a pegada da mulherada e tal. E aí eu me inscrevi no ano seguinte, assim. Eu saí no Ilu, mas eu nunca tinha visto o Ilu sair. E aí foi assim que eu conheci o Ilu. Eu tava num rolê aqui na região central, muito maluco, né? E aí eu passei aqui pelo Estadão e fui comer e era a saída do Ilu. Aquele monte de gente, e tava com os amigos e eu fui aproximar e entender o que era tudo aquilo. E depois voltei com várias inquietações e fui buscar, entender o que era, quem são essas mulheres. E eu achei o Ilu na rede social, no Facebook. E aí eu comecei a acompanhar até o ano seguinte eu consegui efetivar minha inscrição. E pra vocês, eu queria que vocês pudessem descrever também, o que é o Ilu pra vocês? Ele é uma ONG, ele é um coletivo, ele é uma associação. O que é o Ilu? Acho que ele é uma associação. Acho que ele começou como um coletivo, né? E aí ele foi tomando forma e se transformou numa instituição que não só forma mulheres para tocar bateria, enfim, na bateria e sair em cortejo no bloco, mas também tem a sede que oferece oficinas de dança, de idiomas, de várias formas. E também o Ilu, ele há uns 3, 4 anos tinha também um trabalho com educação também. E aí hoje não tem mais tanto, mas acho que é uma associação. O Ilu pra mim ele é uma associação, uma ONG, né? Mas acho que vai para além, assim, ela é um grupo que ele tem um compromisso desse contato, do direito, dessa discussão do direito e acesso à região central, né, que muitas vezes é negado à população negra, ou a população negra está em situação de vulnerabilidade. Então, para mim, o Ilu, ele vem como... Eu entendo o Ilu como uma ONG, mas uma ONG que está ali circulando e fazendo com que todos esses corpos negros estejam ali, né? Eu acho que mais que, né, os corpos negros tem a questão da mulher. Porque se você passa pelo centro, o centro ele é muito masculino. E aí você vê 400 mulheres hoje num domingo à tarde, no Vale do Anhangabaú. É isso, é o direito à cidade. Gente, então pra gente entender mais um pouquinho sobre o que é o Ilu, a gente vai escutar um som que a música chama Preciso Me Encontrar, que é o Ilu junto com Lineker, é assim que fala? Lineker. Lineker. Uma mulher maravilhosa.
Então ficamos aí com o som Preciso Me Encontrar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer. Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Estamos aqui Fernando Konezuki, estamos com o Chiclé e também com a Elisa e a Ana Paula do bloco Ilu Obá de Mim. Gente, a gente escutou agora também, né, um som da Lineker com Ilu, que é importante a gente marcar. E vocês estavam comentando um pouquinho sobre essa questão da representatividade da mulher dentro do Ilu, dentro do centro de São Paulo. Queria que vocês pudessem falar mais um pouco sobre essa presença da mulher no Ilu, sobre essa questão também de integrar o movimento negro. Qual que é o papel das pessoas no Ilu, né? Qual é o papel do homem no Ilu? Existem homens brancos no Ilu? Queria que vocês pudessem dar um panorama assim pra gente um pouquinho. Bom, o Ilu ele surge, né, com 3, 4 mulheres e com essa vontade de falar, não, a gente pode tocar tambor sim, e a gente vai tocar tambor. E eu acho que o Ilu é esse espaço, assim, eu nunca tinha imaginado que eu poderia me apresentar um dia, assim, tocando tambor, percussão, porque o universo da música, querendo ou não, a mulher, ela só canta, normalmente, né, ela não toca percussão, principalmente, ela não toca. E os homens, acredito que não tem homem branco, mas os homens no Ilu, eles podem só dançar, fazer parte do corpo de dança. E a mulherada coordena o Ilu, toca, compõe, enfim, pensa todo o Ilu. E é engraçado, até porque a gente tem as oficinas, que são abertas para todo o público. E os homens não chegam, porque eles acham que também é só pra mulher, mas, tipo, aula de francês, aula de dança é aberta pra homem também. E sobre essas outras atividades, né? Elas são todas realizadas na sede do Ilu. Queria que vocês pudessem falar um pouco dessa sede, onde que ela fica e o que tem lá, como que a pessoa pode encontrar, enfim. Então,
a gente parte, acho que a gente adianta um pouco, é que o Ilu, ele é muito conhecido como um bloco de carnaval, né? E aí né, a gente conseguiu se organizar de uma forma que o Ilu ele não ficasse só, né, com essa alegria também do carnaval, né? O Ilu ele tem alguns desafios, algumas discussões, até mesmo referente a essa questão da masculinidade, da presença, né, a participação dos homens. Hoje, de fato, como a Elisa havia dito, de fato o Ilu boy só dança. Boy dança. Porque é isso, né? Os boys estão em todos os locais, eles, né? Embora homens negros, né? Eles também têm as suas questões referentes à masculinidade negra, ao corpo deles. Eles têm mais acesso a espaços do que nós quanto mulheres, né? E aí o Ilu, ele é aberto com essa proposta mesmo de ter mulheres negras e mulheres não negras e brancas. Até porque é entendido que é importante ter as mulheres brancas como aliadas, né? Então a gente sempre vem nessa discussão. E o Ilu, ele oferece, gente, é uma vasta, vocês têm que conhecer o Ilu. Tem uma vasta oferta de cursos, de atividades, de discussões. Ele fica na rua Anhaia, número 37. Fica ali no Bom Retiro, para quem não conhece. Ponto de referência é o Sesc Bom Retiro. Então não tem como errar, gente. Não dá ruim. Anhaia, número 37. E acho que por eu estar um pouco próximo de vocês, né, pela gente trabalhar junta, eu acabo vendo que nesse carnaval de 2019 vocês fizeram uma porrada de coisa, vocês se dedicaram a ensaio, a se apresentar em diversos lugares. Queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que tem sido, como é que foi esse carnaval de 2019. O que vocês fizeram, por onde vocês passaram, enfim, queria que vocês descrevessem pra gente. O Ilu, ele pauta sempre uma questão relacionada ao movimento negro, né? E em 2019, dentro de todo o contexto que a gente está passando, a conjuntura, não só no Brasil, principalmente, a regente do bloco, ela decidiu que o tema seria Tempos de Alacã, que significa Tempos de Aliança, e reforça o quanto a gente precisa estar junto e forte nesse momento. E aí o processo do Carnaval do Ilu começa no segundo semestre, perto de setembro, agosto, que abrem as inscrições. Aí em outubro começam os ensaios, que são de final de semana, durante a tarde, no Vale do Anhangabaú ou na Praça do Patriarca. Todos os finais de semana? Todos os finais de semana até o Carnaval chegar. E aí é um corre, porque a gente tem que juntar dinheiro para pagar a técnica de som que acompanha os nossos ensaios. A gente conseguiu adquirir uma Kombi para levar os equipamentos de som. E aí rola um revezamento, assim, a mulherada carrega caixa, enfim. É isso. E o que teve mais esse ano, né? Por onde vocês passaram? Teve no Paissandu, se eu não me engano. Enfim, queria que vocês contassem. Então, nós realizamos um cortejo, né? E aí, esse cortejo, a gente sai... esse ano, né, acho que já tem uns 3 anos que a gente está saindo da República. Então, o Ilu, ele tem algumas negociações também, né, referente a esse tamanho de gente que esse bloco atrai a cidade de São Paulo. Então, a gente teve... foi em 2016, com a Elza Soares, a gente conseguiu aí levar cerca de 20 a 30 mil pessoas na rua, isso tranquilamente, assim. Então existe todo um cuidado, essa questão da cidade, e aí foi definido, enfim, nas reuniões, junto com a subprefeitura, que talvez seria uma forma mais segura a gente sair de lá da República. E aí o cortejo, ele se dá. Então ele sai de lá da República, ele passa por Avenida Ipiranga. Pela São Luís. Aí entra na Xavier de Toledo e a gente passava por de trás do Teatro Municipal e encerrava no Largo do Paissandu. Esse ano, o Movimento Negro Unificado completou 40 anos. E aí a nossa saída da sexta fez uma referência a um ato que eles fizeram, né, na frente do Municipal.
E aí o José Adão, ele reescreveu o manifesto que foi lido na frente do municipal há 40 anos atrás. E aí esse ano a gente saiu da Xavier de Toledo e passou pela frente do municipal. E aí a gente parou ali, teve a Conceição Evaristo, ela fez a leitura coletiva com a gente desse manifesto. E aí foi bem potente, assim, bem forte, bem emocionante. É sempre... O desafio do ILU é isso, né? Todo ano ele vai se renovando e não vai se perdendo nos seus valores, né? Então, esse ano... A Conceição Evaristo esteve presente com a gente, junto com muitas presenças, muita gente especial, que foram e que são os fundadores do MNU. Então, assim, é muita gente potente mesmo, não tem como deixar de falar e não tem como também falar todos os nomes, que é muita gente. Mas a gente teve a incrível participação da Conceição, que subiu e leu com todo mundo. Foi um ato, assim, de energia, um ato potente, um ato que, de fato, nesses tempos aí de retrocesso, mais do que fundamental, né? E teve um desafio grande, assim, do ILU, que a nossa saída da sexta tradicional estava ameaçada, né? Porque a prefeitura estabeleceu o calendário oficial do carnaval e não considerava sexta-feira. Então, no momento do ILU se inscrever, não tinha opção da sexta-feira. Então, foi uma briga de meses para poder a gente conseguir garantir que rolasse a nossa saída de sexta. A gente não entrou no calendário oficial. E aí teve todo um movimento dentro do bloco pra gente conseguir arrecadar o dinheiro para poder pagar o carro de som, pagar as liberações com a CT, com a prefeitura, com a polícia. Enfim, acho que também diz muito do nosso contexto, né? Se antes a gente conseguia, era uma negociação muito mais fácil, esse ano foi um desafio bastante importante, assim. Acho que a gente não tem como não falar que não deixa de entrar no âmbito de racismo, né, gente? Porque é um bloco que traz aí 450 mulheres, um público que varia de 10 a 20 mil pessoas. Como que a gente não considera esse bloco que tem por sua trajetória a abertura do Carnaval de São Paulo, né? E acho que é curioso pensar também que o Carnaval de São Paulo, ele há pouco tempo que ele vem ocupando a cidade, né? E o ILU tá antes disso ocupando a cidade, né? Como que vocês viram esse processo em São Paulo? De ter vários blocos, de São Paulo estar sufocada de diversos blocos. E a gente ainda tem uma outra questão, que se eu não me engano, o secretário da Cultura hoje, ele é uma representatividade do Carnaval aqui da Baixa Augusta, né? Enfim, queria que vocês fizessem um pouco dessa leitura de conjuntura sobre esse crescimento dos blocos aqui em São Paulo, frente ao ILU. Opinião pessoal de vocês mesmo. Olha, eu lembro que em 2011 eu fui num dos poucos blocos que tinha aqui, era um bloquinho na Vila Madalena, assim. E eu acho que esse crescente dos blocos, eu acho que tem um pouco a ver com a crise, que a galera acho que não tinha dinheiro pra viajar, porque era isso, né? São Paulo, a galera ia embora. E eu tenho essa percepção. E aí, como vai a galera ficando, aí as empresas vão crescendo o olho, aí vai gourmetizando, vai, né? E eu acho que tá se estabelecendo. E o ILU, assim, ao contrário do que, tipo, ele é um bloco, mas não é bloquinho pra galera ir curtir, beber, beijar na boca. Não é. Ele é sei lá, até catártico, assim. Ele é um cortejo que, enfim, tem a representação dos orixás, que tem uma mensagem política. Então é outra pegada. É isso. Referente ao ILU, ele se difere totalmente desse crescente mesmo dos blocos. E eu tenho um pouco de preguiça, né, de todos esses demais blocos, porque você vê assim... eu consigo fazer a leitura da participação da população negra nesses blocos, né? Então, onde estão esses blocos? Né, essas pessoas negras, quais são os papéis que elas estão ocupando ali, como que a sociedade enxerga essas pessoas negras nesses blocos. Então eu vou trazer só uma experiência pessoal, que eu fui num bloco, aí eu falei, vou me permitir ser jovem, e aí eu fui, e aí rolou uma
baita, né, um fuzuê danado, e um moço negro sendo acusado de estar roubando, né, uma moça branca, e você via que a moça, ela não era pertencente a uma classe social, né, a mesma que eu sou, né, e aí você fala, não, então a gente precisa avançar nas discussões referentes aos blocos e ao acesso também da população negra nesses blocos, né. Gente, vamos fazer mais uma pausa aqui, agora pra gente escutar a Xênia França com a música Pra Que Me Chamas? E em seguida a gente já cai no intervalo. Para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chama se não me conhece? Para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Um papo tão infundo. Por que tu me chamas se não me conhece? Chama se não me conhece. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Agonile, ago, baralaje que
agô, 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 Estamos de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Estamos aqui eu, Fernando Konezuki, estamos aqui com o Chiclé e estamos também com a Elisa e a Ana Paula, do bloco Ilu Obá de Mim. Antes do intervalo, a gente escutou também a maravilhosa Xênia França. Gente, continuando essa conversa sobre carnaval, vocês chegaram a acompanhar o carnaval, vamos dizer assim, oficial das escolas, tudo esse ano? Chegaram a dar uma olhada, alguma coisinha? A gente teve algumas coisas que talvez toquem um pouco vocês, né? Pensando na participação do Ilu, né? Aqui em São Paulo, a gente teve a Vai Vai, que levantou diversas bandeiras, que caiu. Por outro lado, teve a Mancha Verde, que ganhou e que fez um carnaval em homenagem a Aquatune, né? E no Rio, a gente teve a Mangueira levantando literalmente as bandeiras da Marielle. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esse carnaval oficial aí. O que vocês viram? Eu acompanhei mais depois, assim, né, o que rolou. E é engraçado você pensar que a Mancha Verde foi campeã com um tema que ela trouxe, e sendo que sua composição é em maioria de pessoas brancas. E a Vai Vai, ela caiu, e ela é uma das principais escolas de samba mais tradicionais de São Paulo. Quando eu era mais nova, eu acompanhava e tal, tinha toda a mágica. Mas hoje eu acho que eu tenho uma posição mais crítica em relação... até entendendo como surgiram, né, as escolas de samba. Porque antes era proibido os negros se reunirem. Então aí, com a lei, eles tiveram que criar agremiações. Então isso era permitido pela lei. E como hoje, né, virou um negócio completamente comercial. E aí tem algumas escolas que tentam escapar dessa pauta e pautar realmente, né, movimento negro, enfim. Olha, eu não acompanhei muito. Eu tenho um pouco de preguiça, né, por conta de essa questão comercial, né, gente? Eu vou contar uma história rapidinho. É que eu, quando mais nova, né? E aí uma menina preta mais nova e acima do peso, né? Obesa. Eu tentava frequentar esses espaços de escola de samba, de quadra mesmo, e aí era sempre visto de uma forma assim: olha, então pra você só cabe isso, sabe? Que seria ou a baiana, aliás, nem podia ainda a baiana porque tinha uma questão de faixa etária. Então, o acesso ali era, ou você não tinha direito à escolha, você quanto mulher negra, gorda ali, então era bem complicado. Então, isso foi me causando algumas dores e alguns ranços, né? Mas eu tenho, assim, não tem como não falar de grandes escolas de samba que ainda estão aí na luta, e você vê que muitas estão no grupo de acesso, né? Grupo especial, grupo de acesso mesmo, né? Então, acho que um grande dado foi a Vai Vai ter caído, gente. Acho que quanto a gente precisa avançar na discussão racial, mas para além também dali, de você fazer o seu... Como que é o seu enredo? Eu acho que é para além disso, sabe? É ter atividades pontuais nas quadras, é ter atividade, não pontuais, mas atividades sérias, diretas, assim, né? Uma continuidade, porque eu entendo que todas as escolas de samba têm um compromisso com a sua comunidade, né? E quem é essa comunidade que a gente está falando, né? Quem são essas e esses integrantes, né? Rio de Janeiro não desapontou com a Mangueira Linda, né? Eu amo, gente. Então, eu tenho um pouco de preguiça, mas o carnaval me desperta sentimentos um pouco estranhos, assim, sabe? Mas Mangueira, né? Acho que, de fato, teve acho que pra gente, quanto um grande compromisso dessa agenda, e também acho que reafirmou que a gente precisa avançar, que a gente precisa lutar. E aí aqui em São Paulo tem a camisa verde e branco, tem a própria Vai Vai, tem Peruche, tem Leandro de Itaquera, tem Nenê. Então tem algumas escolas assim que não tem como, e essas escolas elas sempre estão, né, passando veneno, indo pro grupo
grupo de acesso com muita facilidade, assim, né? E sobre os enredos, eu acho que sim, tem a questão política, né? Mas é que acho que a gente tá num momento que as escolas não tem como não falar, assim. Seria muito escandaloso, por exemplo, a Mangueira não falar sobre a Marielle. Seria muito escandaloso, enfim, outros temas que surgiram, sabe? E quanto isso também vai pro outro lado do comercial, né? A Mancha ganhou com esse tema. Então, tipo, todo mundo acaba pegando uma caroninha, né? E com baita de um patrocínio. É. Também, né? E, gente, o Ilu também soma muito em ato, né? Em manifestação na rua. Recentemente vocês estiveram no 8 de março, recentemente vocês estiveram também no marco de 1 ano do assassinato da Marielle. Queria que vocês falassem também sobre isso, da presença do Ilu em atos, como que se dá e se vocês estiveram lá, como que foi esse rolê, enfim. O Ilu, ele tem um claro posicionamento político, né? Então a gente sempre se soma nessas pautas, principalmente relacionadas ao feminismo. Eu estive no 8 de março esse ano, acho que foi bastante legal, foi bastante potente. O Ilu, ele, assim como no cortejo da sexta-feira, a gente meio que abre os trabalhos, então tem a concentração. E aí a gente começa o cortejo e aí começa a caminhada. A gente andou pela Paulista, desceu a Augusta e parou lá na Roosevelt. 14 de março eu não participei esse ano, porque eu participei ano passado e foi um momento de muitos gatilhos pra mim, assim. Foi muito forte, foi muito pesado, então esse ano eu não consegui participar. Mas o Ilu tava lá também, abrindo os trabalhos. E acho que tava todo mundo num transe, assim, estranho. E o Ilu tem essa coisa da espiritualidade, né? Eu tive a oportunidade de participar dos dois, né? Não é fácil participar desses atos, porque muitas vezes você... Enfim, né? Como é um protesto, né? Então a nossa participação ali, ela vai com um protesto. E o Ilu, ele tem esse compromisso de levar essa reflexão, mas pela música, pela arte, pela ancestralidade, né? Porque nós temos as representações dos orixás lá, então as nossas músicas, elas também fazem referências aos orixás. Nós temos esse compromisso também de homenagear sempre mulheres negras, né? Então é muito difícil mesmo participar, porque de fato você às vezes você sai de lá com, olha, talvez eu preciso melhorar algumas questões, né? Você sai com muitas reflexões. Mas, de qualquer forma, eu vou aproveitar esse momento para falar sobre... Porque o 9 foi ok, né? Teve visibilidade da mídia. Mas o 14, gente, não teve visibilidade, né? A gente tá falando da execução de Marielle 1 ano, né? E a gente não sabe quem mandou matar, quem foi o mandante. Embora, né, enfim, não teve visibilidade da mídia. Então a gente ainda volta sobre essas discussões, o quanto a gente precisa avançar e o quanto esse momento pra gente, né, esse momento de retrocesso é um momento que a gente precisa ficar juntas também, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que tem esse desafio de estar ali, dos gatilhos que os atos, eles disparam na gente, mas o quanto a gente se sente fortalecida de estar ali junto, assim, de ver que não tá sozinha, e quanto a gente aprende, a gente troca. E é engraçado falar do tamanho do ato, né? Porque o da Marielle não teve visibilidade nenhuma e foi maior que o 8 de março. Sim, foi gigante, gigante. Eu estive lá, foi muito bonito. E tinha todas as vozes, todas as caras lá pedindo para saber quem foi o mandante disso, quem foi. E a resposta ainda não chegou, né, gente? Gente, fazer mais uma pausa aqui, agora pra gente escutar a Omega Cyper do Doublizer com a Regina Cordeiro, a Sista Tilly, a Leni Fia e a Sista Mari. Resistência, empoderamento, união, revolução. Veja a condição da mulher preta, é treta, feia, areia de ampulheta, esperando chegar o fim.
consome o corpo, mas descarta a inteligência. Fomos ensinadas na infância e adolescência, negar nossa pele retinta. Agora estou aqui pra lhe falar, mulher forte empoderada vai ser via de regra. Acorda às 5 da manhã só com um pedaço de pão que é minha oração. Morrendo pra lotação, vai vendo, tô a milhão, esquivando de vacilão. Aguenta a bucha de patrão, não é mole não. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, rainha, liderança, vida de mãe África. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, igual a todas as outras irmãs pela América. Eu sei quem sou e luto pelo meu valor de mulher negra que vai incomodar aonde ela passar. Eu sou aquela que o tempo muito ensinou a não desistir, recomeçar. Por isso estou aqui. Eu taco fogo, também taco granada. A minha história por mim será contada. Muitas vezes eu fui manipulada, me diziam tem que ser padronizada. Alisava meu cabelo, me escondia atrás do espelho, vivia um pesadelo, transformado em desespero. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, rainha, liderança, vida de mãe África. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, igual a todas as outras irmãs pela América. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, rainha, liderança, vida de mãe África. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, igual a todas as outras irmãs pela América. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, rainha, liderança, vida de mãe África. Ela, mulher periférica, não vai ser vista em estatística numérica. Evoluiu e se descobriu magnífica, igual a todas as outras irmãs pela América. Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. Estamos aqui eu, Fernando Konezuki, estamos aqui com o Chiclé e também com a Elisa e a Ana Paula do bloco Iluobá de Mim. A gente acabou de escutar a Omega Cyper. Então, várias minas cantando uns dub doido aqui. Gente, a gente não falou no começo, eu acho que pode ser interessante a gente citar agora. Qual que é o significado? O que significa Iluobá de Mim? Iluobá de Mim é uma tradução meio que livre, assim, do Yorubá, né? Que significa Ilu, tambor, Obá, Rei Xangô, de Mim é mãos. Então, Iluobá de Mim significa mãos femininas que tocam tambor pro Rei Xangô. Que é o patrono do Ilu, né? Então, o compromisso do Ilu é isso. Quando o Ilu foi criado, a regente, a Beth Belly, a ideia dela, junto com as outras duas moças que elas se organizaram, que uma é a Girley e a outra é a Adriana Aragão, então foram 3 mulheres, que era ter o patrono do Ilu como o Xangô ser o patrono do Ilu, né? Então... E lá,
como o nome diz, né? A gente toca tambor. Então é uma bateria composta por 4 naipes. Então o primeiro naipe... 4 naipes não, mas 5 naipes. O primeiro naipe é o que a linha de frente, é o corpo de dança, que tem junto os pernaltas. E aí logo atrás começa a bateria, então tem o agogô, tem o chequerê ou AB, tem o djembe e tem as alfaias. E se você quer entrar no Ilu e não sabe tocar absolutamente nada, é possível? Eu entrei no Ilu e eu não sabia o que era um chequerê. E eu fui descobrir lá, eu sou do chequerê, né? E é possível, a gente, assim, é oficina mesmo, assim, não é pegar da escola de samba, que tem audição, enfim, não. A gente valoriza a troca entre as mulheres e a trajetória de cada uma, o que cada uma pode contribuir, enfim. A gente conseguiu avançar em todas essas pautas, nas discussões sobre o autocuidado, né? Como que as integrantes, elas podem permanecer no Ilu, né? Porque o Ilu, a única contribuição que as integrantes têm é o valor do figurino, que são esses figurinos incríveis que vocês acabam conhecendo aí na sexta-feira e no domingo, né? Que são as nossas saídas oficiais. Lembrando que o Ilu, quem faz o figurino do Ilu é a Cléo Dias, que é uma mulher preta, então ela é integrante do Ilu. Então tem esse compromisso também, né? Que a gente está conseguindo aos poucos avançar também nessas discussões, né? E fazer esse exercício mesmo de olhar e de valorizar quem tá ali com a gente no dia a dia, né? E aí, como a Elis apresentou os naipes, e aí eu vou lembrá-la que tem o canto, que é a nossa nega Duda, incrível, maravilhosa. Gente, repetem comigo, maravilhosa. Vocês têm que conhecer também, né? Então, as cantoras, ela é um naipe, então são 6 naipes. E aí, na saída, também tem o apoio na condução, que é a harmonia, né? Que são os voluntários que nos ajudam, né? E nessa caminhada aí. E aí, dentro do Ilu, a gente conseguiu avançar e... Só voltando um pouquinho, mas avançar... por exemplo, quem são essas mulheres que estão no Ilu, né? Da onde essas mulheres vêm? Então, muitas vezes, a gente está passando por uns processos aí, né? Que eu vou me tornar repetitiva, mas não tem como falar que são os retrocessos. Mas que muitas vezes essas mulheres, elas são... Né, mais da metade são mães, né? A outra metade são mulheres lésbicas. E então, como que essas mulheres podem continuar no Ilu, né? Então, a gente trabalha com um programa de bolsas, né? Então, tem as mulheres que não conseguem pagar esse figurino, então a gente consegue dar trabalhar com um amadrinhamento lá no Ilu, que aí somos entre nós nos organizamos para financiar o custeio desse figurino para essas mulheres que não conseguem pagar. E também tem uma questão assim, os naipes, né, eles se organizam de uma forma que, olha, para não ficar muito exposto, né, então para eu não me expor, que olha, eu sou desempregada, tô no veneno, portanto eu não consigo ir. Então os naipes se organizam de uma forma que, olha, a gente tem uma sacolinha, então você deixa o que você pode, você tira o que precisar. Então, às vezes, você sabe que no sábado, no domingo, porque é o dia inteiro, gente. Então, a dança fica o dia inteiro se dedicando. Então, é o sábado que muitas vezes as meninas saem lá da Zona Leste para conseguir chegar aqui no centro da cidade. É custoso. Então a gente conseguiu avançar em todas essas discussões, porque não é fácil. Não é fácil, né? E também a gente conseguiu trabalhar por 3 anos o autocuidado, né? Então é um grupo, né, de mulheres negras lá no Ilu, que a gente trazia discussões sobre o autocuidado. Então, sobre o nosso corpo, sobre a nossa ancestralidade, os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, o grande eixo foi os valores civilizatórios afro-brasileiros, que permeou aí por todas as discussões do autocuidado, né? Que a gente, passando por cima, são 12 ou 13 valores civilizatórios, né? Que a gente se debruçou. E eu gosto de falar que, pelo menos pra mim, assim, o Ilu é um espaço de cura.
pensando nesse autocuidado. E, gente, pensando um pouquinho, né, no que vocês falaram e da importância do ILU, em São Paulo, vocês conseguem enxergar, da conjuntura que a gente tem, outros coletivos, outros blocos que o ILU se relaciona, blocos parecidos, ou, por exemplo, outros rolês do movimento negro, que nem o Aparelha, o ILU dialoga com esses espaços. Como que é a circulação de vocês e do ILU, pensando em outras ações relacionadas ao movimento de mulheres, ao movimento negro, enfim? Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esse contexto de São Paulo mesmo. A gente entende que é necessário estar junto, né? Então, a gente dialoga super tranquilo, né? Porque, por exemplo, tem para todo mundo. A importância é que tem para todo mundo, né? E aí, o ILU, ele é um bloco que ele tem esse recorte de gênero, né? E aí tem os outros blocos, que é o ILU-INAM, o Zumbido, e tem alguns outros blocos que ficam mais nas quebradas mesmo de São Paulo. E que a gente, né, chega junto, como o ILU, ele é o mais antigo, né? Então, muitas vezes, nós somos uma grande referência, né, para esses outros blocos. Até a forma que a gente se organiza, para que eles possam se organizar também, né? E o Aparelha é um quilombo, né, gente? É um quilombo urbano, então a gente precisa estar lá, né? Então, tem muitas integrantes do ILU que tocam, não satisfeitas em tocar no ILU, nessa loucura que é tanto sábado e domingo, por 6 meses, 6, 7 meses de dedicação. Elas também participam do ILU-INAM, do Zumbido. Quando não tem uma divergência na agenda, é tranquilo, é suavão. A gente chega, e as minas também de lá chega. E aí as minas, a gente consegue conversar com as minas de outros coletivos também. Então a gente tá sempre aberto, né? Porque é isso, a gente não é nada sozinho, né? Bom, gente, queria, acho que primeiramente agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, muito mesmo. Mas antes da gente ir para os agradecimentos, os encerramentos, eu queria que vocês pudessem falar quais são os contatos do ILU. Se uma pessoa quer entrar pro ILU, qual que é o caminho que ela tem que fazer? Dá um zap direto em vocês. Como que faz? Então, eu queria que vocês pudessem passar, assim, referenciar o ILU para quem tiver curiosidade. Bom, o ILU, ele tá no Facebook, no Instagram e tem um site também, é iluobademin, com N de navio no final. E para entrar no ILU, as pessoas têm que se inscrever por meio de um link. Então, o processo, primeiro, tem uma revisão para saber quais integrantes vão continuar. E aí, a gente vê a disponibilidade das vagas. E aí, abre vagas. E agora o ILU está no movimento de priorizar mulheres negras. Então, as inscrições abrem primeiro para mulheres negras. E se tiver sobra, entram outras mulheres. E aí você entra no site, pega o link, se inscreve e tem que adquirir o instrumento, porque o ILU não tem uma mensalidade, mas a gente não tem condições de bancar um instrumento para cada uma. Talvez seja um sonho, né, aí para o poder público, enfim, né, porque o ILU, ele consegue... ele conseguiu, né, alguns editais, então ele se manteve, né? Agora todos esses recortes aí que a cultura, enfim, tá sofrendo. Então a gente não consegue manter, né, os instrumentos, mas a gente é super parceira. Então, olha, eu não tenho, por exemplo, eu sou a maluca da alfaia, eu tenho 2 alfaias, então eu empresto uma, né? E aí a Elisa, que também faz querer, ela também, né? Ela não só pode emprestar, mas também como pode trabalhar na parceria. Olha, então pague, né? A gente parcela aqui. Enfim, gente, é só seguir a gente, só tá lá, somar. Aí, só lembrando, é iluobademin e as inscrições elas abrem em julho, agosto. Aí tem que acompanhar mesmo. Depende muito do carnaval, do calendário do carnaval, né? Que seria do próximo ano. É isso, gente. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vocês gostariam de deixar algum último recado, alguma última mensagem, um último sinal, alguma coisa? Só agradecer mesmo, agradecer o convite, agradecer a acolhida de vocês e que estamos aí somando naquilo que der. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, vocês são foda.
Quero lembrar aqui que o Desobediência Sonora vai ao ar na Antena Zero todas as quintas-feiras, às 18 horas. Sempre com entrevistas inéditas, né? E a gente tá no Facebook, a gente também tá no Twitter, no Instagram, no Megafono, nos agregadores de podcast. Quem quiser saber mais sobre Antena Zero, antenazero.com. Quem quer saber mais sobre Desobediência Sonora, desobedienciasonora.milharal.org. E hoje a gente vai encerrar com um som da Elza Soares, chamado Banho, que é com parceria com o Ilu também. Muito obrigado, gente.